Olá, para você que acessou meu canal, Joselito Rocha, eu te saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê likes, faça comentários. Se já é inscrito, compartilhe, dê likes, faça comentários e ajude a movimentação deste conteúdo no algoritmo, né? Aqui no YouTube. A palavra que eu trago nessa manhã é uma palavra que chegou no meu coração há alguns dias e eu vim aqui compartilhar com os irmãos. O conteúdo deste único versículo, tanto do capítulo 11 de Mateus, no versículo 11, ou no capítulo 7, versículo 28 de Lucas, tem o mesmo assunto. Claro que a gente vai examinar o contexto dos outros versículos, mas como é que se diz? Eu gosto sempre de fazer uma pregação expositiva, para a gente ficar bem claro, porque às vezes o texto bíblico a gente tem que botar numa linguagem mais de hoje. Eu gosto da tradução Almeida, para a gente ter uma compreensão melhor das coisas, né? Então nós vamos lá. O tema dessa mensagem de hoje é a sabedoria divina sobre nós. O saber de Deus, o entendimento de Deus sobre nós, ele é perfeito. Nós não somos perfeitos nele, como diz Hebreus. Somos santos, irrepreensíveis e sem culpa, como diz Colossenses, mas sempre em Cristo Jesus. Então, os personagens de hoje vai estar em torno do Senhor Jesus e de João Batista. O que quero saber de Deus sobre João Batista? E que nós podemos trazer para nós. Então vamos lá, Mateus 11, 11. 11, 11, vamos lá. Em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Mas olha aqui um contraponto no mesmo versículo. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui? Se nós começarmos a ler desde o início do capítulo, há um pequeno resumo aqui dos feitos do Senhor Jesus, e João, já no cárcere, ele pede para que seus discípulos vá fazer uma pergunta para Jesus. Surgiu uma dúvida na mente dele. E o que eu quero passar é que isso pode acontecer comigo, com você, mesmo que nós caminhemos anos na presença de Deus. Não há dúvida de que Ele é Deus, não é dúvida que Ele é Salvador, é dúvida de algumas coisas. E João teve isso. E Jesus não criticou. Olha só, o texto diz assim a partir do versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles, né? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Porque João sabia que a qualquer momento ele ia ser executado, né? Todos conhecem que a cabeça dele foi cortada, né? Foi apresentada numa bandeja. E esse também é uma outra ótima pregação para a gente também trazer. Então, o que acontece? Ele ficou com dúvida se Jesus era ele mesmo. Jesus era primo dele, em segundo grau, porque a mãe de Jesus, Maria, era prima de Isabel, a mãe de João Batista. Havia uma diferença de idade, porque Isabel já estava de meia idade.
praticamente idosa, né? Ela não tinha um filho, nem ela nem seu esposo, e Deus concebeu que eles tivessem filho, que nasceu João Batista. E nós conhecemos a história que, por exemplo, a Igreja Católica utiliza na oração da Ave Maria essa parte da saudação do anjo Gabriel, fala assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Agora, quando a criança que está no ventre de Isabel, que é João Batista, chega diante de Maria, que Jesus está no ventre dela, a criança dá um salto ali dentro. Isabel diz assim: bendita és tu entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre. E quem era o fruto do ventre? Era o Senhor Jesus. Segundo os relatos aqui, nós não sabemos de outros encontros, Jesus encontra com ele de novo, já com 30 anos, para cumprir. Ele se permite ser batizado. Ele era para batizar todos. Mas não, ele, para cumprir tudo, ele foi batizado por João. João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todo mundo conhece essas histórias. Mas passando por todas essas situações, ele teve dúvida. E olha só, Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vestes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dar testemunho a respeito de João. Que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, foste ver um homem ricamente vestido? Ou os que trajam ricamente nas casas dos reis? Então é esse que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, ele é muito mais do que profeta. Verso 10. Porque este de quem está escrito: eis que irei diante da tua face, envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Ele falava: eu sou a voz que clama no deserto. Mas ele teve o contato com os ditos homens de Deus da época, fariseus e saduceus, que não vinham para ser batizados no Jordão, mas ficavam olhando ele de longe. E ele dizia assim, com ousadia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Mas havia chance para ele. Ele disse: arrependei-vos. Essa mensagem é para nós hoje. Nós temos o Espírito Santo porque cremos em Jesus, mas porque também há arrependimento de pecado. Nós pecamos todos os dias, mas buscamos em Deus o genuíno arrependimento. Que não é fácil essa obra de justificação, de santificação, de regeneração. Mas aquele que completou a boa obra, ele vai até o fim. Ele vai. É só a gente acreditar nisso. O que ele pede é para a gente crer. Nós agimos pela fé. E a fé vem de Deus, não vem de nós. Somos salvos pela sua graça para que a gente não se glorie disso. Paulo é bem claro no 2º capítulo da carta aos Efésios. Vamos voltar para o texto aqui. Meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus quis dizer com isso? Dentre aqueles que eram importantes na época, daqueles que tinham já anunciado o evangelho, ele foi o último profeta da lei. Eu tenho um resumo aqui. Coloca. Ele diz: o justiça nascido de mulher não tem ninguém maior do que João. Dos homens em sua época não teve nenhum maior do que João Batista, como precursor de Jesus. Quer dizer, ele veio antes, preparar o caminho. Ele era um profeta de suma importância e abriu o caminho para Jesus. Agora, o contraponto é que Jesus diz que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Isso colocando um patamar de igualdade. Isso mostra a superioridade do reino de Deus em relação a esse mundo. O que ele quer dizer é que aqueles que estão no reino de Deus são próximos de Jesus. Jesus diz no final do livro de Mateus assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse isso aos seus discípulos, mas também falou lá
E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, aquele que é batizado é discípulo de Cristo. E ele disse que estaria conosco. Então nós estamos próximos de Jesus pela fé. Pela fé, meus irmãos. Continuando o texto aqui, verso 12. E nos dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, quer dizer, a perseguição àqueles que servem a Deus. Você teve os mártires do primeiro século, os apóstolos, todos aqueles que foram torturados, incinerados ou mortos por leões no Coliseu, entendeu? E ao longo da história cristã nós podemos ver isso. Agora, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus cumpriu os salmos, a lei e os profetas. João Batista foi o último profeta da lei. Jesus já vem trazendo a palavra da graça. Mais na frente, os apóstolos, Paulo também, que é levantado fora de época. E essas palavras chegaram até nós. Ele quer dizer a importância de João entre os homens, não criticou a sua dúvida, mas colocou que o menor no reino dos céus é maior do que ele. No reino de Deus a gente está por igual. Romanos 8:29 diz assim: os que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, e ele ser o primogênito dentre todos os irmãos. Então, raça humana aqui, Jesus como mediador entre Deus e os humanos, né? Então, Jesus tem esta posição abaixo do Criador. Ele é filho unigênito do Pai e ele é Deus encarnado vivo. O Evangelho de João é bem claro quando diz: e ele se fez carne e habitou no meio de nós. O exemplo de João é um exemplo de dedicação ao chamado que ele teve. Nós temos um chamado que eu sempre falo aqui no nosso canal, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhe: de pregar o Evangelho a toda criatura, e pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Então, independente de você ter cargo na igreja ou não, nem todos são obrigados a ter cargo, né? Mas nós temos um chamado, que é esse. E eu faço isso através do canal, e você também pode pregar o Evangelho a outras pessoas utilizando o conteúdo desse canal, compartilhando ele, dando likes, fazendo comentários. Eu tenho recebido comentários. Se você, de repente, pastor, aquela passagem do dia tal, eu não compreendi, o senhor poderia... Eu posso trazer esclarecimentos aqui, entendeu? Isso é a coisa importante. Porque assim como eu tive dúvidas ao longo, e essas dúvidas foram tiradas, se os irmãos também tiverem dúvidas, eu sei que a audiência desse canal, ela não é somente para cristãos batistas, como eu sou, são das mais variadas denominações, sejam elas protestantes, sejam elas evangélicas, sejam elas pentecostais, neopentecostais, sejam católicos, sejam ortodoxos, sejam espíritas, sejam espiritualistas, agnósticos, ateus. Tem ateus que gostam da nossa palavra. Porque tem ateus, eles dizem assim: nós não acreditamos em Deus, mas o exemplo de Jesus, do amor ao próximo, você tem muito ateu que cumpre aquilo que muito cristão não faz. Tem amor ao próximo, ao seu semelhante. Entendeu? Então, nós não podemos julgar ninguém, porque a esperança da salvação é para todos. E o sol nasceu para todos. Então, se você gostou dessa mensagem, compartilhe, dê likes, faça comentários, se inscreva, se já é inscrito, faça isso. E Deus abençoe a tua vida e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Amém.